Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho e é um prazer estarmos juntos novamente na nossa maratona diária prazerosa, no compromisso de trazer todos os dias para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje o nosso devocional é Provérbios 26, a sabedoria para lidar com a insensatez, com a língua e os conflitos. Alguns títulos, temas importantes tratados em Provérbios 26. Quando o silêncio é mais sábio do que a resposta. Cuidado com o insensato. Palavras que curam ou ferem. Como lidar com pessoas difíceis segundo a Bíblia. Sabedoria para evitar conflitos desnecessários. O perigo da insensatez e da língua solta. Quando falar e quando se calar. Uma lição bíblica profunda. Nesse devocional profundo e prático, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei para o Provérbios 26, um capítulo que revela como a sabedoria bíblica nos ensina a lidar com pessoas insensatas, palavras mal usadas, conflitos desnecessários e atitudes que geram destruição. Hoje vamos aprender como a sabedoria de Deus nos orienta diante da insensatez humana. A palavra de Deus nos alerta sobre os perigos da língua, da provocação, da preguiça espiritual e da falsa sabedoria. Em um mundo marcado por discussões, ofensas e opiniões precipitadas, Provérbios 26 nos mostra quando falar, quando silenciar e como agir com discernimento. Este devocional é um convite à reflexão espiritual, ao crescimento no caráter cristão e à aplicação prática da sabedoria que vem do Senhor para o dia a dia, para os relacionamentos e vida cristã. Então assista até o final, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e permita que Deus transforme sua maneira de pensar, falar e agir. Provérbios 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinho nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em uma discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próprio e diz: eu estava só brincando.
Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. O contexto bíblico de Provérbios 26, Provérbios é um livro de sabedoria prática. Temos aqui uma ênfase no comportamento humano e um destaque para o contraste entre sábios e insensatos. O capítulo 26 de Provérbios aborda principalmente a insensatez, a preguiça e a decepção, usando uma série de comparações vívidas para ilustrar as consequências desses comportamentos. O capítulo parte da coleção de Provérbios de Salomão, compilado pelos homens do rei Ezequias, enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. Algumas peculiaridades importantes em Provérbios 26. Nós temos aqui um paradoxo sobre o tolo, versículos 4 e 5. A peculiaridade mais notável é a aparente contradição dos versículos 4 e 5, quando ele diz: não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não seja semelhante a ele. E depois ele diz: responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso destaca a necessidade de discernimento e sabedoria situacional ao lidar com pessoas insensatas, tolas. Precisa saber lidar, falar, responder, precisa saber se colocar na ocasião correta e usar as palavras corretas e de formas corretas. Temos aqui imagens vívidas. O capítulo usa ilustrações memoráveis, como a de um cão que retorna ao seu vômito, para descrever o tolo que repete sua insensatez. Está lá no versículo 11. E a preguiça é comparada a uma porta que gira em suas dobradiças, mas não avança. Versículo 14. Temos aqui um foco temático. Diferentemente de outros capítulos que saltam entre vários tópicos, o capítulo 26 mantém um foco mais concentrado em 3 tipos de caráter problemático: o tolo, o preguiçoso e o enganador. Temos aqui também uma autoconfiança perigosa. O capítulo sugere que há mais esperança para um tolo do que para alguém que é sábio aos seus próprios olhos, como diz o versículo 12, enfatizando aí o perigo do orgulho e da arrogância. Um esboço sugestivo de Provérbios 26. O capítulo pode ser dividido tematicamente em 3 seções principais. A primeira seção, do versículo 1 a 12, aborda a natureza e o tratamento do tolo. Esta seção descreve a insensatez e como a sabedoria deve interagir com ela. É a honra que é inadequada para um tolo, versículo 1 e 3. O paradoxo de responder ao tolo, versículo 4 a 5. A consequência de confiar em um tolo, versículos 6 a 10. E a natureza repetitiva da insensatez, versículos 11 e 12. O segundo bloco, dos versículos 3 a 16, mostra a característica do preguiçoso. Esta seção usa imagens para ilustrar a extensão e a justificação da preguiça. No versículo 13 temos as desculpas do preguiçoso. Nos versículos 14 a 16,
a inércia e a autoconfiança do preguiçoso. E no último bloco, dos versículos 17 a 28, temos conflito, decepção e intenções malignas. Esta sessão aborda as fontes de conflito e o perigo da malícia disfarçada. Intrometer-se em contendas alheias, versículos 17. Engano e malícia disfarçada, versículos 18 a 26. E a lei da retribuição. Quem cava uma cova, nela cairá, versículos 27 e 28. Os ensinamentos principais de Provérbios 26. O perigo da insensatez, dos versículos 1 a 11. A insensatez gera repetições de erro, mostra uma falta de discernimento espiritual. E outro tema, outro ensino, quando falar e quando se calar, nos versículos 4 a 5. A sabedoria no silêncio e o discernimento na resposta. E a língua que causa conflitos, versículos 20 e 22. Palavras que alimentam ou apagam incêndios. Consequências espirituais e relacionais. E a falsa sabedoria e a hipocrisia, nos versículos 23 a 26. Aparência espiritual sem transformação. Deus vê o coração. Algumas aplicações práticas de Provérbios 26. Precisamos avaliar as nossas palavras, a todo custo, fazer o possível para evitar discussões desnecessárias e sempre buscar sabedoria do alto e cultivar um coração humilde e ensinável. Então, eu te convido para orar e apelo para você se deixar se transformar espiritualmente. Que Deus nos dê sabedoria para viver de forma que o nosso falar glorifique o nome do Senhor. Vamos orar? Eu vou orar por você e gostaria que você orasse comigo. Pai bondoso, Pai querido, muito obrigado por mais esse devocional. Muito agradecido por esse grupo fiel que segue esse canal e que reserva um tempo para assistir, para participar desses devocionais. Os abençoe grandemente. Supra cada uma das suas necessidades. Derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida deles para que eles encontrem paz, alegria em meio a esse turbilhão de notícias desastrosas. Supre cada necessidade deles, traz esperança, traz um despertamento, traz um avivamento. Defende e dá ganho de causa para os Teus servos. Promove libertação e livramento. E aquelas pessoas que têm pedido oração, que eu tenho colocado diariamente diante de Ti, os abençoa, Pai, por favor, e os responde para a glória do Teu nome. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, não esqueça de ativar os sininhos para receber as nossas notificações, de compartilhar esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. E não esqueça de deixar lá o seu like, dê sua curtida, faça um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. E te convido para amanhã estar aqui mais uma vez junto comigo para desfrutarmos do devocional de Provérbios 27. Desejo que você tenha um dia maravilhoso. Estamos chegando aí no final do ano e desejo para você muitas comemorações, muitas festas, muitas alegrias e muitos motivos para comemorar com seus amigos e familiares diante da presença de Deus. Muito obrigado, que tenha um dia maravilhoso.